Olá pessoal, sou o Neil Armstrong, vamos para mais uma videoaula, continuando a parte 2, trabalhando com restrições no Blender, das constraints, tá? Como eu disse antes, são ferramentas super importantes para a gente lidar com animação. E inicialmente, para essa segunda parte, qual é a nossa ideia? Fazer um carrinho, andar por uma estrada, se mover, a direção se mover, os pneus também, isso sem que eu faça nem sequer um keyframe, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é construir o meu carrinho, tá? Por que é importante eu ver essa parte do carrinho, essa parte 2? Porque para que a gente consiga entender as restrições e trabalhar com elas, é importante compreender os eixos, tá? A gente precisa entender como trabalhar com os eixos globais e os eixos locais. Veja que aqui eu estou trabalhando com o eixo global, então não importa se eu gire esse cubo, os eixos continuam, o Z para cima, o X para o lado, tá? E o Y na profundidade. Se eu coloco como local, aí pronto, eu já tenho exatamente os eixos correspondentes. O Z, ou seja, a altura desse objeto aponta para esse lado agora e não exatamente como nos eixos globais. Alt R você reseta, tá? Então eu vou construir o meu carrinho a partir desse cubo SZ, SY, para dar uma profundidade, Ctrl R para me dar uma separada aqui na parte da frente, vou dar uma extrusão aqui e uma rotação em X, em X, tá? Para que eu possa ter alguma coisa parecida com o carro, né? SX, certo? E pronto, eu tenho como se fosse a base de um carro SX. Eu gosto de usar as teclas de atalho sempre, as teclas vão aparecendo aqui do outro lado, ok? Enfim, posso colocar um pouco mais para cá também. E vejam que esse meu modelo, tecla N aqui, tá? Vejo que a escala dele está 1, normal, rotação está zerada, tá? Então isso é importante para pensar, pelo menos por enquanto, caso eu não queira ficar pensando nisso no meio do processo, sobre os eixos que eu vou trabalhar, tá? Quem já entende disso e sabe exatamente como trabalhar com eixos locais, globais, pode passar para a terceira parte dessa nossa aula, tá? Eu vou criar agora um toro para que eu possa fazer o meu pneu, tá? Interessante, eu vou criar novamente esse toro, toros. Quando você cria, você tem essas opções aqui de número de segmentos, que eu posso inclusive diminuir, tá? Posso diminuir os segmentos internos também. Eu vou deixar uma coisa mais ou menos rústica para a gente visualizar as rotações. A ideia é que a gente faça um carrinho que vá ter algumas coisas automáticas nele. O raio menor, raio maior, então a gente pode brincar um pouco com isso e fazer um formato mais ou menos de um pneu. Pronto. RX90, RZ90, pronto. Precisava ter sido especificamente nessa ordem, mas eu criei o meu primeiro pneu, tá? Vou colocar aqui, ajustar, certo? De frente vai ser mais ou menos assim, tá? Não vou me atentar a nomes por enquanto, certo? E para que eu veja melhor essa rotação e ver como é que a coisa funciona, eu vou fazer o seguinte: em Edit Mode eu vou criar, Shift A, um cilindro que vai fazer parte dessa malha. S, Shift Z, S, Scale, vamos ver aqui de frente como é que fica, vou colocar mais ou menos assim, 3 para ir para o lado. Eu gosto sempre, eu acho muito importante e recomendo que se trabalhe sempre na visão ortogonal, porque eu sei dos encaixes, eu consigo fazer os encaixes de forma mais precisa, tá? Vou dar um Shift D para duplicar e depois R, se eu segurar no Ctrl, eu mantenho mais ou menos as proporções. Então se eu rotacionar, eu vou ter uma ideia de como do que e como vai estar rotacionando esse elemento, tá?
Agora é interessante, veja bem, eu estou nos eixos locais, veja que o local dele é o Z, tá para cá. O X está para lá e o Y. Eu posso trabalhar assim, mas eu gosto de simplificar. Então eu dou um Ctrl A e eu aplico a rotação e a escala nele. Significa que agora a escala dele é essa mesma e ele está sem nenhuma rotação, ou seja, está de acordo com o eixo global X, Y e Z. X a largura, Y a profundidade, Z a altura, tá? Então eu tenho o meu pneu padrão, Shift D, Y para manter em Y, Shift D, opa, não, vou selecionar agora esses dois, Shift D, X, tá? Pronto, eu tenho os meus pneus padronizados. E para finalizar, eu vou querer também fazer uma cópia RZ90, agora sim, tá? Para fazer a direção, só que uma direção com pneu fica meio complicado, né? Eu vou diminuir um pouco, Tab para entrar em modo de edição. Se eu colocar o cursor aqui e teclar ele vai selecionar só essa parte. Alt S eu faço uma escala pelas normais. E aí eu tenho uma direção um pouco mais interessante, tá? Que parece mais com uma direção, alguma coisa assim. O meu objetivo na verdade é simplesmente ter uma direção que eu possa ver como é que estão sendo as rotações dela, tá? Quando eu estiver manipulando o carro, fazendo alguns tipos de manipulação. Ctrl A novamente, Rotation Scale, vou zerar para que eu possa raciocinar de forma global também, tá? Eu vou salvar o meu arquivo aqui, carro base. Pronto, eu tenho meu carrinho base, tá? E estou pronto para começar a brincar com as restrições. Vamos para a parte 3, onde vamos começar a fazer as coisas se movimentarem automaticamente nesse carro.